Olá, alunos! Aqui é a professora Rosilaine e a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esse assunto aqui, células. As células são as menores unidades estruturais e funcionais dos seres vivos. Então, com exceção aos vírus, todos os organismos possuem células, certo? Por exemplo, o ser humano possui trilhões de células, trilhões, então são cerca de 100 trilhões de células. Então ele é chamado de pluricelular, porque possui várias células. Mas tem organismos que são chamados de unicelulares, porque possui apenas uma célula. Eu vou mostrar para vocês a divisão desse grupo. Esse grupo ele é dividido em dois grandes grupos. Ela é dividida em células procarióticas e células eucarióticas. Aqui é a célula eucariótica e aqui é uma célula animal. Então, os tipos de células são esses dois aqui, esses dois grupos. Aqui, célula procarionte e aqui, célula eucarionte. Mas sobre a célula eucarionte, tem célula eucarionte animal, tem célula eucarionte protozoário e também tem célula eucarionte vegetal, tá? São exemplos de células eucariontes. Nesse caso aqui, é uma célula eucarionte animal. Sobre essas células aqui. Então, eu já sei que ela tem dois grupos. O primeiro grupo das procariontes são as diferenças dela. Principal, o núcleo não tem envoltório nuclear, ou seja, tem um material genético, essas células têm esse material genético, e esse material genético ela pode estar dentro do núcleo, envolvida, né, no núcleo, ou não. Quando não está nesse envoltório nuclear, eu chamo ela de procariótica, certo? Quando ela está dentro desse núcleo, que é nesse exemplo aqui, ó, célula vegetal, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu vou mostrar para vocês o núcleo dessa célula eucarionte e aonde é que está o material genético. Eu vou colocar de azul, veja ali na imagem. Então aqui, ó, eu vou aumentar para vocês, para mostrar para vocês esse núcleo da célula. Eu pintei de amarelo, mas eu vou mudar aqui para vocês observarem. Vou colocar azul. Tá vendo? Tá lá em azul. Vou voltar pro verde. Então, aqui dentro desse núcleo tá o material genético. Isso daqui, essa célula eucarionte, esse material genético, ela vai estar um exemplo, na célula vegetal que eu falei, mas ela também tem na célula animal. Eu tenho um exemplo ali que eu já mostro, mas ela também tem na célula dos protozoários e dos fungos, certo? Então, a célula eucariótica, o tipo dela é mais complexa, ela tem várias estruturas. Essas estruturas, a gente vai falar rapidamente um pouquinho aqui, por exemplo, o vacúolo é uma estrutura que é específica da célula vegetal, tá? E tem outras estruturas na célula animal, também tem estruturas que só tem na célula animal. Vou mostrar aqui para vocês a célula animal. Aqui é uma célula animal, então aqui é a mesma coisa, o núcleo dela. Vamos ver se eu aumento também aqui, vamos achar aqui o núcleo, ó. Núcleo. Então, dentro do núcleo tá envolvido aqui o material genético. Esse aqui é uma célula animal, tá? As estruturas dela tem um complexo de Golgi, tem centríolos,
tem retículo endoplasmático, certo? Então, são várias estruturas. Então, o principal é eu saber qual que é a célula procarionte e qual que é a célula eucarionte. Já mostrei para vocês. Vocês agora já sabem identificar. Vamos voltar para o slide. Aqui, voltando ao nosso slide, vocês vão fazer uma leitura agora sobre essas características que eu dei. Célula procarionte. Aqui a célula eucarionte animal, os exemplos, né? Quais são? E algumas estruturas que tem nela. Membrana plasmática, citoplasma e material genético. Esses três possuem em todas as células, tá? Quando eu pergunto assim, quais as principais estruturas que tem em todas as células? Então, o correto é dizer que as células, todas elas apresentam membrana plasmática, citoplasma e material genético, tá bom? E aí a função da membrana plasmática, o que é a membrana plasmática? Nessa animação aqui que eu vou mostrar tem a função, mas vocês vão dar uma lida, eu vou dar uma pausa para vocês lerem e a gente vai voltar lá na animação para ver o que é a membrana plasmática. Então, aqui, ó, membrana plasmática, essa partezinha em amarelo. Então, a membrana plasmática, ela é o seguinte, ela é um envoltório que vai delimitar a célula, certo? A membrana plasmática, já falei, ela tem na célula tanto eucarionte como procarionte. Aqui eu coloquei na célula bacteriana, para vocês poderem ver melhor. Ó, membrana plasmática, ela é responsável para isolar a célula do meio externo. Então, as células possuem essa membrana. Então, na ausência de algumas organelas, por exemplo, quando não tem algumas organelas, a membrana plasmática da célula procariótica desenvolve várias funções. Além dela fazer esse isolamento da célula do meio externo, ela também é responsável por transportar moléculas para dentro da célula, tá? E essas moléculas, ela vai produzir energia que vai ser necessário para o metabolismo celular, tá? Então, essa membrana é membrana plasmática em amarelo, no caso da procariótica. Vocês vão fazer a leitura e depois aqui eu quero que vocês coloquem um pequeno resumo sobre o que é essa membrana plasmática, o que é o citoplasma e o que é o material genético, tá? Escrevam aí em poucas palavras nesse espaço. Pode fazer no caderno e mandar para mim por foto. Aqui eu coloquei um mapa mental para vocês dar uma olhada sobre as estruturas, né, que é importante a gente ver a função de cada organela, tá? Não é o nosso assunto, mas a gente vê ali, por exemplo, como a gente está trabalhando célula, citologia, tem organelas, né, por exemplo, como o complexo de Golgi, que é responsável para secretar substância. Então, algumas dessas estruturas não vão encontrar na célula vegetal. Então, vocês vão dar uma lida nisso aqui. Vocês podem printar, né? Eu vou disponibilizar também lá no grupo e vocês vão fazer uma leitura, porque o ano que vem a gente vai estudar bem aprofundado sobre esse assunto aqui. E aí, para finalizar, esse exemplo que eu coloquei aqui, eu vou pedir para vocês preencher e fazer um mapa mental. Vocês podem fazer no caderno também. Eu coloquei esse exemplo aqui desse mapa mental, tá sem nada, mas você pode fazer o seu próprio mapa mental. Você vai fazer esses quadradinhos no caderno e vai colocar as principais coisas sobre o assunto de hoje. Por exemplo, lá em cima você vai colocar a célula. Aí você vai colocar assim, divisão em 2 grupos, procariontes, eucariontes. E o que significa procarionte e o que significa eucarionte. E ao lado aqui, sobre as células haploides e diploides, é o nosso próximo assunto. Aqui eu já deixo esse mapa mental para vocês darem uma lida, porque a gente vai falar sobre esse daqui nesse próximo assunto. Já
eu volto. Obrigada.